Não importa o que eu faça, não importa o quanto eu me esforce, aqueles que amo sempre irão pagar. Amado marido e tio, não importa o que a vida me reserve, eu nunca esquecerei as palavras. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Esta é a minha dádiva e a minha maldição. Quem sou eu? Eu sou o Homem-Aranha. Em 2002, essas palavras foram ditas por Tobey Maguire, e dirigido por Sam Raimi, o filme do Teioso fez muito sucesso, e marcou a vida de milhares de crianças, jovens e adultos. Tobey Maguire é desde sempre o Peter mais amado pelo público. Mas por que eu tô falando isso? Simples, porque com esse sucesso, o Tobey se tornou a maior referência das pessoas de um Peter e Homem-Aranha. E isso afeta diretamente nosso próximo Peter, Andrew Garfield, que teve sua estreia em 2012, dirigido por Mark Webb. E ao contrário do anterior, esse foi muito mais criticado. O que é estranho, ver os próprios fãs de longa data do Peter criticarem o personagem do Andrew. Sendo que esse Peter não é só uma adaptação fiel ao Peter. Ela é a adaptação mais fiel ao Peter da HQ. O quê? Como assim, Marcel? Não tô sabendo de nada. Qualquer um sabe que se você ler as HQs, vai perceber que o Tobey é muito mais fiel do que o Andrew. Eu li as HQs. E agora eu vou falar. Agora eu vou mandar real. Porque eu tô cansado de um monte de gente burra espalhando burrice na internet. Agora eu vou defender o Andrew Garfield. Peter maravilhoso. Bora começar! Mas antes eu gostaria de fazer um anúncio especial. Este vídeo tá tendo colaboração de um amigo meu que também é fã do Cabeça de Teia. Rapazes e damas, quero apresentar a vocês Gui! Opa, fala pessoal, tudo bem? Me chamo Guilherme e eu também sou um imenso fã desse personagem. E é uma honra, é um imenso prazer estar aqui junto com meu amigo Pedro para falar do Homem-Aranha, né? O melhor personagem já criado na face do planeta Terra. Mas, no mais é isso, vamos pro vídeo. E bem, como nós dois sabemos, este é um assunto muito extenso e muito complicado. Então, para organizar as ideias, esse vídeo vai ser tipo um iceberg, onde iremos dos assuntos mais simples aos mais complicados. E antes de irmos ao assunto, precisamos deixar 5 coisas bem claras antes de começarmos. Pra gente falar que o Andrew é a adaptação mais fiel, não vamos só argumentar com quadrinhos. Também iremos fazer comparações com o Tobey Maguire. E deixando claro, não estamos falando mal do Tobey como ator ou personagem. Eu e o Gui concordamos que apesar de não ser o mais fiel, Tobey é incrível. Então antes que algum jegue venha distorcer tudo que a gente falar, já deixando claro, não odiamos o Tobey, e sim, gostamos da adaptação dele. Pra ser sincero, na verdade, meu Homem-Aranha favorito desde criança sempre foi o Tobey. Até hoje é. E eu também gosto muito da direção que o Homem-Aranha de Tom Holland está tomando após o final de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Portanto, não estamos aqui pra hatear qualquer Homem-Aranha do cinema que seja. Bom, o vídeo é sobre o personagem do Andrew Garfield, não sobre Espetacular 1 ou Espetacular 62. Então se no final do vídeo você me disser, tá bom, entendi porque o Andrew é o mais fiel, mas ainda acho Das Bidões uma bosta. Ah, de boa. O ponto não é defender os filmes. Algo que é muito importante deixar claro agora no início do vídeo é que o Andrew ser o Homem-Aranha mais fiel do cinema, objetivamente, não quer dizer que você tenha que gostar dele automaticamente, que você tenha que amar ele incondicionalmente. Não, a gente não tá dizendo isso. Nós fizemos esse vídeo, claro, para defender a adaptação do Andrew, para apontar os fatos, mas a gente não tá obrigando ninguém a amar essa versão do personagem. E caso vocês estejam pensando, ok, os argumentos podem ser convincentes, mas e se em 2025 lançar o próximo filme do Tom Holland e ele se tornar uma adaptação muito mais fiel do que o Andrew? Caso essa possibilidade aconteça, sabe o que eu vou dizer? Graças a Deus! Que bom que o Tom ganhou mais um filme digno! Que bom que agora temos uma adaptação fiel sendo aclamada, amada e sendo sucesso de bilheteria. Amigo, vai ser maravilhoso o Tom se tornar ainda mais fiel. Os fãs só têm a ganhar com isso. Mas enfim,
espero que tudo esteja bem claro, porque é agora que vamos começar. O primeiro tópico, ou melhor dizendo, a primeira crítica que vamos discutir é sobre o famoso skate. O skate, o argumento que tanta gente usa, né? Ele usa skate, então ele é popular, é descolado, destruiu Peter. Bom, o lance dele ser popular vai ser discutido mais pra frente, mas já respondendo, usar skate não te torna descolado. E o skate estar no filme não afeta em nada no Peter, é só uma adição ao personagem. E se a gente tá chamando o Peter do Andrew de descolado por usar um skate, a gente pode argumentar que o Peter dos quadrinhos era muito mais descolado. O cara simplesmente tinha uma moto super irada enquanto levava as duas garotas mais lindas e populares da faculdade na garupa. Então, né? Bom, eu diria que o skate é parecido com as teias orgânicas do Tobey, porque ambas ajudam as histórias. No caso do Tobey, ajuda no subtexto dos poderes serem uma analogia a mudanças físicas. No caso do Andrew, é uma zona de conforto ao personagem. Enfim, eu fico feliz que hoje em dia esse argumento já não tenha tanta força. Mas eu infelizmente tive que ler comentários como esse. Então, resumo, não, isso não afeta negativamente a adaptação do Peter. É apenas uma adição da história. A próxima crítica que talvez seja tão ridícula quanto a primeira que vamos discutir, e que na verdade é um atestado de eu nunca li Homem-Aranha, a beleza do Peter. Porque é algo que simplesmente não faz sentido ao argumento. O Andrew é bonito demais, péssima escalação pro Peter, o que... Eu me pergunto como surgiu especialmente de que o Peter é feio, sendo que em 60 anos de história, ou ele foi normal, ou ele foi bonitão. Mas ok, alguns podem me trazer o argumento de que na fase do Ditko o Peter era feio, o que eu não concordo 100%. E o meu argumento para isso é que o Ditko estava começando a desenhar o Homem-Aranha. E conforme ele evoluiu no desenho, o desenho do Peter ficou melhor, tanto em quadros menores quanto em quadros maiores. Assim como todo e qualquer quadrinista, o Ditko amadureceu seu traço. Mas ok, dá pra dizer que a beleza do Peter nessa fase era inconsistente. Mas não dá pra dizer o mesmo depois da fase do Ditko. Sobre o design do Peter e o argumento de que o Andrew é muito bonito para ser o Peter. É interessante falar disso porque quando eu era criança e vi o Andrew pela primeira vez, eu achei ele muito feio. E hoje em dia eu acho o Andrew apenas um cara normal. E sim, eu sei, essa é uma opinião muito impopular minha, mas é o que eu sinto, saca? Mas como meu querido amigo Pedro disse, o Peter nunca foi feio nas HQs. E o motivo pelo qual eu acho essa reclamação mais sem sentido é o fato de que o Andrew se parece muito com o Peter dos quadrinhos. Sério, se fizer uma comparação, o Peter do Andrew é o que talvez mais se parece com o Peter das HQs. E a caracterização do Peter do Andrew é basicamente as roupas que o Ultimate Peter usava. Claro que eu acho que os outros atores também se parecem com o Peter, mas talvez o Andrew seja o que mais se parece. Agora vamos para algo que é super importante para uma adaptação do Homem-Aranha, que não foi super bem retratada na trilogia de Sam Raimi, que é o humor do Homem-Aranha. O Peter é um poço de humor nas HQs, algo que é 100% fiel no Tasmin 1 e 2. Continuando o que o Pedro disse sobre as piadas que o Homem-Aranha normalmente faz nos quadrinhos, essa realmente é uma característica muito icônica e característica do personagem nos quadrinhos que acabou se perdendo na trilogia do Sam Raimi e foi resgatado na franquia O Espetacular Homem-Aranha. E eu acho muito importante isso ser adaptado nos cinemas porque é algo que foi o Homem-Aranha que começou. Ele foi o primeiro a introduzir essa característica nos quadrinhos. Então acho importante que uma obra cinematográfica principalmente adapte isso de certa forma. Claro que o Homem-Aranha do Tobey fazia piadinhas aqui e ali algumas vezes, todas muito boas, eu devo admitir. Mas, diferente de Tobey, que geralmente parecia muito sério enquanto lutava, Andrew realmente parecia se divertir enquanto era um herói, algo que está essencialmente nos quadrinhos. E pra quem acha que isso é um elemento bobo que não aprofunda em nada o personagem, eu devo discordar muito. Na verdade, o Homem-Aranha sempre fez piadas pra esconder o medo absurdo que sentia nas lutas. E também pra deixar o inimigo desconfortável. E claro, além de tranquilizar as pessoas ao redor. Então não é simplesmente humor por humor. Outro ponto importante para a caracterização do personagem é a movimentação, a iconografia.
Porque algo que marca ele na mente popular é seus movimentos super únicos e acrobáticos, lembrando as movimentações de aranhas. E nesse ponto, o Andrew foi o que melhor retratou isso. As lutas e seu balançar de teia é a pura fluidez e a pura aranha. Enfim, nesse ponto da conversa, eu acredito que muitos estão em sincronia comigo. Porque tirando a aparência e o skate, a gente agora está falando de pontos sobre o Homem-Aranha, sobre a figura heróica. Coisas que muitos já falam faz tempo. E você deve estar pensando, ok, nesses pontos o Andrew realmente foi mais fiel, até porque ele é o melhor aranha, mas como Peter não tem comparação. E é aí que a gente provavelmente vai ficar totalmente desincronizado, porque a partir de agora nós vamos dissertar o porquê da frase Tobey é o melhor Peter e o Andrew é o melhor aranha não fazer sentido nenhum. Começando com mulheres. Isso deve ser uma surpresa pra muitos, mas Peter tem o charme. Ele é um cara bem mais confiante do que você pensa. Algo bem diferente do Tobey, que mal conseguia falar um A com a Mary Jane. E apesar do Andrew também não ser super confiante, também dar umas gaguejadas, ele é bem mais galã, digamos assim, do que o Tobey nesse ponto. Outra coisa importante para o Peter, que é a sua genialidade, sua mente, sua cabeça. Algo que o Andrew leva facilmente do Tobey. E principalmente pelo fato de que, nos filmes, o Tobey nunca apresentou nenhum feito super inteligente. Nem as teias ele fez, elas são orgânicas. Já o Andrew, por outro lado, conseguiu resolver a fórmula que 2 cientistas não conseguiram fazer. Com poucos recursos conseguiu fazer a teia dele, baseada na Oscorp, sim, mas ainda fez sozinho. Mas, ok, o Andrew também não é super gênio e super inteligente como o das HQs. Às vezes ele precisa de ajuda, como por exemplo fazer as teias resistentes à eletricidade. A natureza mais egoísta e rancorosa do Peter das HQs também é muito mais presente na franquia Espetacular Homem-Aranha. O Peter nunca foi aquele fracassado que aceita tudo o que fazem com ele. Peter nos quadrinhos sempre enfrentava o Flash, não aceitava os desaforos e injustiças do Jameson, e o Andrew foi o que mais chegou perto dessa personalidade. Isso nos leva a um assunto super importante, que é sobre o imaginário popular sobre quem é Peter Parker. Eu te digo quem é Peter Parker. Peter Parker é um loser. Mas não como o Sam Raimi retratou, mas sim como o Mark Webb retratou. E com isso eu trago de volta um lance do skate, que ficam falando que com o skate ele se tornou maneiro, descolado, sendo que isso não é apenas refutado com 2 minutos de filme, mas como também, desde 2018, temos de fato um exemplo de uma pessoa descolada, uma pessoa que a galera curte, Miles Morales. Seja sincero comigo. Olhando essas 2 cenas, qual deles é o descolado? E qual deles é o perdedor da escola? Qual deles é o que todo mundo gosta? E qual é o que todo mundo despreza? Mas isso pro Miles é interessante, ele ser o queridinho da galera. Eu gosto de ter essa diferenciação dele pro Peter. O ponto é que, não, Peter do Andrew não é descolado, ele é um fracassado. E é isso, Peter é um fracassado, mas ele não aceita isso, ele reage. E quando não reage, tem um motivo por trás. Por exemplo, para esconder a identidade secreta. E mesmo quando reage, ele ainda sente a raiva. Ele ainda sente a vontade de explodir. Sentimentos que são muito melhores retratados com o Andrew. Tantas situações que teve o Peter morrendo de raiva do Flash por um segundo que ele não dá uma surra no Flash. E na verdade ele já deu uma surra no Flash, só que foi num contexto diferente. Mas não o fez. Mas mesmo não fazendo, ele sentiu a raiva. Ah, e se vocês acham que isso é exclusivo do Peter adolescente? Não. Peter adulto tava quase socando a cara do Flash também. O que nesse ponto o Andrew não foi fiel. No final do filme eles parecem até estar dando bem. O que nas HQs só melhorou na edição 130, 35 por aí mais ou menos. Então demorou pra eles se darem bem. Antes disso, era pura raiva que um sentia pelo outro. E esse pensamento de que o Peter não tem toda essa raiva é algo que o Sam Raimi impregnou na mente popular. Isso só se intensifica com um monte de gente falando com tanta convicção de que o Peter é aquilo que o Sam Raimi escreveu
que é aquilo que o Sam Raimi mostrou, que é aquilo que o Tobey atuou. Mas não. E gente, desculpa dizer isso, mas os filmes do Sam Raimi mancharam a imagem do Peter. Mas você pode me dizer: ah, Pedro, você tá exagerando. Não exatamente mancharam. Até porque o Tobey é uma ótima interpretação do Peter. Funcionou muito bem para a história dos filmes. O que eu concordo, ele funcionou. Mas sabe por que eu digo que mancharam? Claro, não na essência, mas na personalidade. Aquela versão pode ser boa, mas ela impregnou um pensamento errado sobre quem é Peter. Um exemplo que eu posso pensar agora é o Homem de Ferro do UCM. O UCM inocentou e muito o Homem de Ferro. Se o Homem de Ferro do UCM fosse igualzinho das HQs, não teria tanto fã assim do Homem de Ferro como tem hoje em dia. O UCM, ou melhor, Robert Downey Jr., mudou a imagem que as pessoas têm do Homem de Ferro. É uma boa versão? É um bom personagem? Sim, mas ele não é isso que o UCM mostrou pra vocês. Então, mesmo que o Tobey seja uma boa versão, ela acaba fazendo as pessoas pensarem de que o Peter é daquele jeito. Se antes do Tobey tivesse o Andrew, as pessoas veriam o Tobey e diriam: é, uma boa versão. Mas não é assim que o Peter verdadeiro é. Agora falando sobre o aspecto fundamental dos dois primeiros filmes, de Tobey e de Andrew, a origem. Honestamente falando, eu prefiro a forma como a origem foi adaptada no filme de Homem-Aranha de 2000, mas devo admitir que, conceitualmente falando, a origem do Homem-Aranha de Andrew Garfield é muito mais precisa com os quadrinhos do que a de Tobey. Nas histórias clássicas, inicialmente, Peter se torna o Homem-Aranha para ganhar dinheiro, não para ajudar as pessoas ou porque é o certo a se fazer. E, após a morte de seu tio, Peter procurou o ladrão com o coração cheio de vingança. Claro, com a versão de Tobey também foi assim. Só que a diferença crucial aqui é que mesmo depois da morte de seu tio, Peter não usou o traje para ajudar as pessoas como fim principal, mas somente para ganhar dinheiro e ajudar a sua tia. Por exemplo, em seu primeiro confronto com o Abutre, Peter não o impede porque, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, mas sim porque queria tirar fotos e vendê-las para o Clarim Diário e conseguir dinheiro. O que na verdade está muito mais próximo da maneira como o Homem-Aranha de Andrew usa seus poderes na primeira metade do filme. Ele o usa apenas por vingança pessoal. O que ele era naquele momento era apenas um vigilante com muito rancor no coração. E Peter consegue compreender isso quando o Capitão Stacy explica pra ele na mesa de jantar. Ele luta pelas mesmas coisas que o senhor. Protege inocentes de criminosos. Eu luto pela lei e pela ordem, filho. Por isso que eu luto. Eu uso um distintivo. Esse cara usa uma máscara como como um fora da lei. Ele caça um monte de criminosos que parecem todos iguais, como se estivesse atrás de uma vingança pessoal. Mas ele não está protegendo pessoas inocentes, Sr. Parker. Vamos lá pra fora, Peter. Pai, temos que conversar. Tanto nos quadrinhos quanto em O Espetacular Homem-Aranha, Peter atua como vigilante inicialmente apenas por motivos pessoais, não necessariamente ligados à verdadeira responsabilidade. No caso do Peter dos quadrinhos, ele veste a máscara para ganhar dinheiro e ajudar sua tia. Claro que esse é um motivo nobre, mas ele não está lutando para salvar as pessoas. E o Peter de Andrew Garfield está lutando apenas para vingar seu tio. E ambos têm um ponto de virada onde compreendem o verdadeiro significado de ser um herói. Nas HQs, quando o Peter desiste de ser o Homem-Aranha, ele tenta viver sua vida sem vestir a máscara, até o dia que encontra um senhor em perigo e o salva de alguns bandidos. Após isso, Peter percebe finalmente que deve usar os seus poderes para fazer o bem, de fato aprendendo o valor da responsabilidade. Com Andrew é quase a mesma coisa. Ele se vê como um herói pela primeira vez quando tem que usar os seus poderes para salvar aquele garotinho na ponte. Alguém me ajuda! O meu filho tá preso! Aí! Socorro! Amigo, tá tudo bem? Sai daqui! Tá tudo bem? Socorro! Socorro! Eu sou um cara normal. Tá? Meu filho. Qual é seu nome? Homem-Aranha. Finalmente se tornando o Homem-Aranha de fato. Claro que a maneira como Sam Raimi adaptou isso no primeiro filme de 2002 é muito boa, mas é fato que o espetacular Homem-Aranha interpretou a origem de uma maneira muito mais precisa, além de ser uma visão muito interessante e complexa para o personagem. E agora trazendo o assunto mais polêmico do Homem-Aranha do Andrew Garfield, é o Homem-Aranha assassino.
E agora vamos trazer as duas cenas que usam para dizer que o Homem-Aranha do Andrew Garfield é um assassino. A primeira cena que utilizam para emplacar a ideia de Homem-Aranha assassino no Andrew é a cena do início de Espetacular Homem-Aranha 2. Uma cena de ação que dura alguns segundos, onde o Homem-Aranha ignora alguns carros para salvar a vida do Max. Bom, eu realmente posso concordar que a cena é mal executada e poderia ser muito melhor, mostrando o Homem-Aranha resolvendo essa situação de outra forma. Por exemplo, nessa cena da fase do Straczynski, onde o Peter passa por uma situação semelhante, mas resolve de uma maneira bem mais satisfatória. Mas analisando a cena mais a fundo, não é possível a interpretação de que alguém realmente morreu ali. Primeiro, essa cena é apenas uma cena de ação, que não foi escrita para ter impacto narrativo no filme. Basicamente é uma cena só para você olhar e falar: uau, que cena maneira, que CGI bacana. Tratá-la como uma cena super importante pro filme e que estabelece algo para esse Homem-Aranha é completamente um erro. Segundo, o filme faz questão de mostrar o heroísmo do Peter no filme inteiro. Na literal cena seguinte, o Homem-Aranha está salvando um monte de civis. Um ônibus cheio de pessoas, um avô e sua neta na rua. Ou seja, o filme está estabelecendo que o Peter realmente se importa em salvar todo mundo que ele pode. Diferente da cena de ação rápida do início, essa é importante para mostrar o heroísmo do Peter. Essa sim tem peso narrativo para a história. Também temos uma sequência inteira do filme dedicada a mostrar o Peter salvando a cidade e sendo o amigo da vizinhança, além da cena da Times Square. Inclusive, a cena da Times Square que eu acabei de mencionar traz um argumento muito interessante para defender aquela cena inicial. Além de mostrar o Peter se esforçando ao máximo para salvar todo mundo que ele pode, a cena ainda estabelece que o sentido de aranha do Peter dá uma noção espacial absurda para ele, a ponto de mostrar quem realmente está em perigo de morte real. No caso, as duas pessoas que iriam tocar nas barras que estavam energizadas pela eletricidade do Electro. Ou seja, é perfeitamente plausível presumir que a mesma coisa aconteceu na cena dos carros. O sentido aranha avisou ao Peter que as pessoas que estavam nos carros não morreriam, pois mesmo na vida real é possível sobreviver àquele tipo de acidente, ou até pior, e então imagine num universo fictício de heróis. Então o sentido aranha disse pro Peter que o único que realmente iria morrer ali era o Max, por isso o Peter só se esforçou para salvar ele. Claro, eu ainda concordo que a cena inicial é mal executada e poderia ser feita de uma maneira muito melhor, mas não existem elementos no filme que apontem que realmente alguém morreu ali. Agora a segunda cena que as viúvas de Tobey amam falar: a morte do Electro. E, gente, o Electro não morreu nessa cena. E eu não tô considerando a volta dele no Sem Volta Pra Casa. No próprio Espetacular Homem-Aranha 2, ele não morreu naquele filme. Mas antes, vamos dar um contexto sobre toda a situação da luta do Electro contra o Peter. No primeiro encontro do Max com o Peter, já com poderes, o Peter tenta pacificar a situação. Fala com o Max de boas e ainda fala pra todo mundo não machucarem ele. Aí, gente, esse aqui é meu amigo Max. Eu já falei pra vocês do Max. Ninguém atira no Max. O problema começou quando o policial atirou e aí o Max ficou agressivo. O Peter tinha que fazer alguma coisa. A solução do momento foi jogar um jato de água, igual a Nazaka fez. Naquele ponto da história, o Electro ainda não estava 100% poderoso. E a situação ainda estava só naquela área. Era uma situação mais fácil de se resolver. Aí então, no próximo encontro deles, o Cabra cortou a energia de toda Nova York. Agora o cenário é outro. Não é só uma área, não. É toda a cidade. Cortou a luz, a comunicação, a energia de hospitais. Vocês conseguem imaginar quantas pessoas estavam nos hospitais e precisavam de energia para sobreviver? Ah, relaxa, vocês não precisam. O filme mostrou isso. E mais, por causa do corte de comunicações, 2 aviões iam se bater sem saberem. Milhões de vidas estavam em jogo. E sobre os poderes do Electro. Primeiro, além de estar mais forte, ele aprendeu a virar pura energia. Então ele não estava limitado a um corpo físico. Segundo, a água não é uma opção. Essa foi a primeira coisa que o Peter tentou e não funcionou. A próxima opção foi vencer no soco. Não conseguiu. O Electro estava bem mais resistente aos socos. E mesmo com a teia sendo resistente à eletricidade, o Electro ainda conseguiu imobilizar o Aranha. Então a opção de encher os punhos de teia para vencer não existe aqui. Ou seja, resumindo tudo, a gente não tem como molhar ele, nem socar ele e nem dialogar com ele. A gente tem pouquíssimo tempo para impedir ele antes que desastres maiores por causa de energia aconteçam.
E o Peter viu o Max virar pura energia. Ou seja, ele sabia, ele tinha uma noção de que o Max não estava limitado a um corpo físico. Ele pode sim ser atingido caso ele ficar na forma física, mas ele não está limitado a essa forma. E o Max estava praticamente imparável e se tornando um deus invencível de energia pura que iria escravizar toda a humanidade para ser idolatrado. Ele literalmente fala isso em uma cena. Mas é melhor garantir que vai me matar dessa vez, porque se não me matar, eu vou acabar com a luz. E todo mundo dessa cidade vai saber como é viver no meu mundo. Um mundo sem poder e energia. Um mundo sem misericórdia. Um mundo sem o Homem-Aranha. Então todo mundo vai poder ver quem eu sou de verdade. Ou seja, com todo esse contexto, me responda. Qual é a solução mais rápida e eficiente para derrotar um ser de energia que não está limitado a um corpo físico? Forçar a energia dele a se separar em vários lugares, assim deixando a reconstrução mais lenta. Algo que me parece familiar, não acha? Assim, no Homem-Aranha 3, o Homem-Aranha fez exatamente isso. Então qual o argumento para dizer que o Electro, que é tão poderoso e na verdade até mais que o Homem-Aranha, não poderia fazer a mesma coisa? Não tem, porque ele pode, algo confirmado pelo próprio diretor. Ah, cara, mas no Sem Volta Para Casa, eles dizem que o Electro ia morrer. Como é que você explica isso? Cara, muito simples. Assim como o Norman ser 100% vítima nesse filme, sendo que no primeiro filme existia uma parceria entre os dois, o Norman não era a flor que se cheire no primeiro filme, ou o próprio Tobey fazendo uma fórmula para curar o Norman, sendo que na trilogia eles nunca deram a entender que o Tobey tivesse esse nível de inteligência, a morte do Electro também é um retcon. Então, considerando o que o diretor estava fazendo em Task 2, não, gente, o Electro não morreu originalmente. E mesmo considerando o retcon de Sem Volta Pra Casa, o Aranha Andrew ainda é inocente, já que muito provavelmente ele mesmo não sabia que o Electro ia morrer. Gente, pensem bem, o próprio Max, um especialista em eletricidade, não sabia que ele ia morrer. Ele fica super surpreso quando fala: "Caramba, eu ia morrer." Ah, qual é? Eu vou falar pra vocês, eu tava quebrando a cara do Homem-Aranha. Ele confirma. Só que ele provocou uma sobrecarga, eu fiquei preso na rede, absorvendo dados. Eu tava quase virando energia pura. E aí Aí... Caramba! Eu ia morrer. Então, se o próprio Max não sabia que ele ia morrer, o cara que era um engenheiro elétrico não sabia se ele próprio ia morrer. Imagina o Peter, que teve que bolar um plano com a Gwen de última hora pra tentar derrubar o cara que estava ameaçando a cidade inteira, quiçá a humanidade inteira. E ainda mais vendo ele se desintegrar na frente dele várias vezes durante a luta. Inclusive, uma vez na literal frente dele, o Electro desintegra seu corpo e volta como se nada tivesse acontecido. Juntando tudo isso, é impossível dizer que o Peter tinha a intenção de matar o Electro. E cara, considerando a possibilidade que o Peter matou o Electro de propósito, isso não mata o personagem do Andrew. Porque, olha só que interessante, o Homem-Aranha pode sim matar, mas calma, não é tão simples assim. O Homem-Aranha não é um assassino louco, psicopata, que nem o Deadpool, algo assim, calma. Ele sim pode matar, mas em casos muito raros, casos muito específicos, mas tipo, específico pra caramba. Dois exemplos do Ultimate que eu posso citar é o Carnificina e o Duende Verde. Esses não tinham o que fazer. Era isso ou eles iam matar milhares de pessoas. O Carnificina era uma aberração da natureza. Aquilo não tinha mente nem alma. E o Duende Verde já foi preso várias vezes, mas não adiantou. Naquela situação, o Peter tinha que fazer algo para salvar as pessoas ali. Ou no meio-meia, na história de Volta ao Preto, que o Peter disse com todas as palavras pro Fisk: "Quando a minha tia May morrer, eu irei pessoalmente aqui e vou matar você." E de novo, Duende Verde, aqui o Peter literalmente deixa o Norman pra morrer. E a terceira opção, pra vocês que amam o Tobey matou o Venom. Aquele Venom era um monstro com uma pura vontade de matar. E o Ed só morreu porque ele se jogou no simbionte. E aí morreu na explosão. Mas não, o Andrew que é o assassino sanguinário. As viúvas do Tobey ignoram tudo que o Andrew fez de bem pra cidade, tanto em larga escala como nas pequenas coisas, pra resumir ele a piadas e ter matado o Electro.
Enfim, galera, esse vídeo deve estar grande, mas eu não me arrependo. Essa discussão em volta do Andrew, tanto no lançamento de Tasmanion quanto hoje em dia, tá cheia de desinformação, de crítica sem lógica, de gente que ama distorcer argumento, coisa e tal. Então a gente tinha que explicar tudo direitinho, mostrar várias imagens, comparações e também contra-argumentar possíveis comentários e distorções das nossas falas. E é isso. Agradeço de coração ao Gui por ter me ajudado a fazer esse vídeo, a fazer a pesquisa. Fiquem bem e até a próxima.